Muito bem, queridos, a lição número 5, a parte de terça-feira, fala sobre a justa indignação de Deus, ou como Deus se ira de forma justificada, porque suas emoções são perfeitas. E quando Deus se ira, é porque isso é resultado do amor que Ele tem por todos nós. Ele não suporta ver o mal afligindo seus filhos de maneira gratuita. Então Ele interfere através de uma ira santificada. Muitas vezes, nós seres humanos não temos esse poder de controlar a nossa ira. O famoso cientista genovês Abauzit, durante 27 anos, ele inventou um aparelho chamado barômetro, que era para verificar se o tempo estaria úmido, se ia chover, se o tempo ia ficar seco. E durante 27 anos ele anotou em folhas de papel as variações do tempo. Um dia ele, querendo comparar as variações de um mês para o outro, um ano para o outro, espalhou na sala todas aquelas folhas e foi comparando mês a mês, semana com semana. Ele queria anotar isso, mas suas folhas acabaram. Ele foi na papelaria. Enquanto ele foi na papelaria, a empregada que limpava a casa veio, entrou na sala, viu a janela aberta, viu aquele monte de folha caída no chão, amarelada. Ela olhou, não sabia o que era, juntou tudo, jogou na lareira e queimou todas aquelas folhas. Quando Abauzit, ele voltou da papelaria, que procurou na sala seus papéis, ele não encontrou, perguntou para a moça da limpeza: onde estão os papéis que estavam aqui na sala? Ela disse: aqueles papéis velhos, eu pensei que era lixo, joguei tudo na lareira, queimei todos. Abauzit sentiu um choque no coração, arregalou os olhos e assentou-se assim, irado, mas compenetrado. Ele segurou a ira e disse: moça, a partir de hoje, não jogue nada fora sem antes falar comigo. Tudo aqui tem algum valor. O que você faria se você fosse o dono dos papéis? Se uma pessoa estragasse 27 anos do seu trabalho, sua ira se acenderia. Eu conversei com algumas pessoas, um homem disse assim: eu amarraria ela no para-choque do carro e arrastaria ela uns 50 quilômetros para ela aprender a mexer naquilo que não sabe o que é. Deus tem uma ira que é controlada pelo seu amor. Não é uma ira desmedida como o ser humano tem. O ser humano não pensa. Fica irado, já parte para cima, já quer esfolar, já quer matar, já quer fazer assim uma tragédia. Deus não. Deus olha para os seus filhos e quando vê o mal interferindo na adoração, na vida dos seus filhos, na santificação, aí Deus ele deixa a sua ira dar um curso de proteção aos seus filhos. Pergunta número 3. Como Jesus reagiu ao uso do templo nos seus dias? E o que ele fez que mostra como Deus age também? Está em Mateus capítulo 21, verso 12 e 13, diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido num covil de ladrões. João 2, verso 14 e 15 diz assim: e Jesus achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombo, e os cambiadores assentados. E tendo feito um chicote de corda, lançou todos para fora do templo. Também os bois, as ovelhas, ele espantou, e o dinheiro ele derrubou da mesa dos cambistas. E assim ele espantou a todos. Então a pergunta é: como Jesus reagiu no templo ao ver o uso inadequado do templo? A resposta é: Jesus teve uma justa indignação ao ver o comércio dentro do templo, ao ver o uso do que as pessoas, o mau uso do templo, prejudicando as pessoas que eram os mais vulneráveis. Naquele tempo, as pessoas vinham ao templo para oferecer um cordeiro pelo pecado. Os mais pobres podiam oferecer uma pombinha, uma rolinha. Só que o templo se tornou um ponto de comércio, porque os sacerdotes, em conjugação com alguns comerciantes, introduziram no templo uma prática que Deus não aceitava. A pessoa vinha com um carneirinho ou com uma ovelha, então aquele cambista olhava e dizia: olha, infelizmente, esse não vai ser aceito. Ele tem um pequeno defeito, uma pequena manchinha aqui. Faz o seguinte: deixa esse aqui
como parte de pagamento, e leva essa ovelha maravilhosa, limpinha, branquinha. Essa Deus aceita. Então a pessoa pagava um valor alto por aquela ovelha. Outra coisa, a pessoa vinha comprar uma ovelha. O cambista olhava e dizia: olha, sinto muito, esse dinheiro não é aceito. Você faz o seguinte, vai lá no guichê do templo e troca esse dinheiro pelo dinheiro do templo. Então a pessoa ia lá, tipo assim, como se a pessoa tivesse que trocar $1 por real. Chegava lá então, ele perdia na troca, no câmbio, e vinha com o dinheiro do templo e comprava a ovelha. Nessas transações, os sacerdotes ganhavam, os cambistas ganhavam. Então Jesus não adotou esse tipo de comportamento. Ele foi para cima, fez um chicote de cordas e expulsou todo mundo. E disse: o zelo da tua casa me consome. Foi uma justa indignação. Até mesmo quando os discípulos tentaram impedir os pais de levar as crianças para Jesus abençoar, Jesus ficou irado com eles e disse: não os impeçais, deixe os pequeninos vir a mim, dos tais é o reino do céu. E os abençoou. Os discípulos ficaram olhando ressabiados com aquela situação, mas Jesus mostrou uma indignação justa diante daquilo que estava acontecendo ali. Jesus curou um homem da mão atrofiada no templo. E na hora que ele foi curar na sinagoga, na hora que ele foi curar o homem, as pessoas disseram: você vai curar esse homem no sábado? E Jesus disse: é lícito fazer o bem no sábado? Se uma ovelha de vocês cair no buraco no sábado, vocês não vão tirar? Então, é lícito fazer o bem no sábado. E tirando o homem para fora, ele curou a mão do homem. E os fariseus e os sacerdotes viram isso como uma afronta, tanto a tradição deles como a quebra do santo sábado. Jesus, na hora que ele recebeu o paralítico diante dele, descido por uma cama pelo telhado, Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Os fariseus diziam: quem é esse que pode perdoar pecados? Ele está blasfemando. Só existe um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Toma o teu leite e anda? Ou estão perdoados os teus pecados? Porque os fariseus admitiam que uma pessoa que estava sofrendo, uma pessoa paralítica, uma pessoa pobre, é porque estava recebendo um castigo divino por causa dos pecados. O paralítico, ao ser descido pelo telhado, espantou a todos. Cristo sabia o que estava no coração dos fariseus. Ele teve uma justa indignação com o tratamento que aquelas pessoas davam aos mais pobres e àqueles que eram fragilizados. Por isso Cristo disse: os teus pecados estão perdoados. E para confirmar a sua autoridade, ele disse: agora toma o teu leite e anda. E era sábado. E os fariseus ficaram indignados com Jesus. Mas Jesus já havia dado a solução para o problema. Então, Jesus Cristo mostrava o que Deus sentia no coração. Essas situações assim que fazem as pessoas sofrer por causa de tradições humanas, isso deixa Deus enfurecido. Por isso, dizem que o grande jogador Hans Wagner, ele era jogador de beisebol. Um dia ofereceram para ele $500.000 para que ele tirasse uma fotografia com um cigarro entre os dedos, dando uma baforada. Ele disse: de forma nenhuma, eu nunca vou fazer isso. Então, essas pessoas criticaram Hans Wagner, dizendo: interessante, nós sempre achávamos que os jogadores, os atletas, eram doidos por dinheiro. Ele, com uma justa indignação, disse: eu não sou doido por dinheiro. Se esse dinheiro é para levar um jovem a fumar, a ficar viciado em alguma coisa, eu não quero o dinheiro de vocês. Eu não me presto para isso. Isso mostra que quando um ser humano ele tem a consciência plena de que o mal está fazendo mal, então ele se indigna. Então imagine Deus, a perfeição divina, quando ele vê o mal alterando a vida das pessoas, quando ele vê o mal trazendo consequências, quando ele vê o mal separando casais, quando ele vê o mal trazendo doenças. Deus então tem uma justa indignação e ele reage no sentido de proteção. Deus nos abençoe. Possamos estar debaixo da graça e não da ira de Deus. Fica com Deus.